Vamos voltar agora àquela comparação que a gente fez no início do curso entre um fenômeno de transporte e uma reação química. A gente utilizou logo no início do curso essa comparação para mostrar a semelhança dos cálculos de variação de energia livre entre uma reação química e um fenômeno de transporte. Então, no início, a gente começou comparando uma reação química onde uma substância se transforma em outra com um fenômeno de transporte. Por exemplo, já quem está falando de glucose, a mesma substância, mas aqui no compartimento origem e aqui no compartimento destino. Então, isso aqui é uma reação química. Essa de baixo é um fenômeno de transporte. A gente começou destacando a semelhança entre esses dois fenômenos do ponto de vista energético. Eu gostaria de continuar nessa comparação porque, do mesmo jeito que essa comparação foi produtiva na análise da variação de energia livre de fenômeno de transporte, também é interessante a gente manter a comparação para analisar o fenômeno de transporte do ponto de vista cinético, certo? Aqui, quando a gente fala de uma reação química, a gente está falando de uma substância que se transforma em outra. Então, aqui existe um determinado grupo de átomos numa certa organização. Quando esse grupo de átomos muda, ou a organização desse grupo de átomos muda, como eles compartilham os elétrons, a gente tem uma reação química. Então, deixa eu dar um exemplo aqui de uma reação química. Ops, isso aqui eu usei para dar o foco. Já era, tudo bem. Deixa eu usar um exemplo aqui de uma reação química que vocês já devem ter visto. Vou escrever uma estrutura aqui. Isso aqui é uma molécula chamada gliceraldeído 3-fosfato. Vocês viram isso aqui quando estudaram a glicose. Ela vai se transformar em uma outra molécula, que é muito semelhante a essa aqui. Eu vou escrever de azul. Essa molécula aqui chama de hidroxiacetona fosfato. Pois bem, escrevi uma reação química da via glicolítica. Os átomos são os mesmos, mas eles são agrupados de uma maneira diferente. Então, isso aqui é uma substância, isso aqui é outra. Essa reação química, ela é catalisada na célula por uma enzima chamada triose fosfato isomerase. Então, essa reação química é catalisada por enzima, como é a regra para as reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Beleza? Então existe uma enzima, uma proteína do citossol, então uma proteína do ambiente aquoso, ela está no citossol, e ela catalisa essa transformação entre uma substância e outra, de hidroxiacetona gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxiacetona fosfato. Beleza. Agora vamos ver o que a gente pode fazer nessa comparação aqui. Eu tenho a glucose, e eu tenho do outro lado a glucose. Então essa é uma substância, essa é a mesma substância. O jeito da molécula é igual. Os átomos são os mesmos e como eles compartilham os elétrons, também é do mesmo jeito. Então isso aqui é a mesma substância. Então isso aqui não é uma reação química. Esse fenômeno mostra simplesmente a mudança de localização. Compartimento origem, a gente está falando de uma molécula de glucose no compartimento origem, e a gente está falando aqui da molécula de glucose em outro compartimento, no compartimento destino. No nosso caso, a gente poderia dizer fora do eritrócito, e aqui, dentro do eritrócito. Então isso aqui é um fenômeno de transporte. Enquanto isso aqui é uma reação química, isso aqui é um fenômeno de transporte. Essa analogia, ou essa comparação, também é produtiva no caso da abordagem cinética do processo de transporte, porque a gente pode também, do mesmo jeito que aqui existe uma enzima que catalisa essa reação química, o transporte de glucose para o interior do eritrócito também é um fenômeno onde existe uma proteína envolvida, é o GLUT1, e ele acelera a entrada de glucose no eritrócito. Então, sob esse aspecto, o GLUT1, ele funciona como uma enzima que catalisa o fenômeno de transporte. Então, do mesmo jeito que nas vias metabólicas vocês encontram as enzimas associadas a cada reação, em fenômeno de transporte, você também vai encontrar enzimas acelerando, tornando possível o fenômeno de transporte. Nesse nosso caso, a enzima que catalisa a entrada da glucose no eritrócito é o GLUT1. GLUT1. Então essa aqui é a enzima. É uma enzima estranha? É uma enzima estranha. Primeiro porque ela não realiza uma reação química. Ela catalisa, acelera só um fenômeno de transporte. Segundo, ela não é uma enzima como as que a gente está acostumado a conhecer, que é uma enzima funcional no ambiente aquoso, como as enzimas da glicose, do ciclo de Krebs, de outras vias metabólicas. O GLUT1 é uma enzima ou uma proteína que vive parcialmente imersa num ambiente hidrofóbico. Então ela é uma proteína integral de membrana. Então existem regiões do GLUT1 que eles estão num ambiente hidrofóbico, certo? Uma parte do GLUT1
é voltado para o lado extracelular, uma parte do GLUT1 é voltada para o lado intracelular, e uma parte do GLUT1 está imerso, permanentemente imerso, numa fase hidrofóbica, que é a bicamada lipídica. Então, o GLUT1 é uma enzima integral de membrana que catalisa não uma reação química, mas um fenômeno de transporte. Mas ele pode ser encarado como uma enzima, a semelhança de uma enzima que catalisa uma reação química verdadeira. Ok? Então, o que eu estou destacando para vocês aqui é que, do mesmo jeito que a gente usou a comparação para abordagem energética, termodinâmica, a gente pode manter essa comparação entre reação química e fenômeno de transporte para abordagem cinética. Qual é o primeiro aspecto que a gente pode seguir nessa comparação? Vocês devem ter visto em bioquímica que, se você faz um gráfico de uma reação catalisada por enzima, onde aqui você tem velocidade da reação e aqui concentração de substrato, então eu poderia aqui colocar concentração de gliceraldeído 3-fosfato, você encontra como resultado uma curva que é mais ou menos isso. Uma hipérbole. Esse gráfico mostra que à medida que você aumenta a concentração inicial, ou seja, você torna mais disponível o substrato da enzima, triose, fosfato e isomerase, à medida que você dá mais substrato para a enzima, a concentração disponível de substrato aumenta, a enzima responde aumentando a velocidade da reação. E esse comportamento ele pode ser dividido em duas partes. Uma parte onde a velocidade aumenta de uma maneira intensa e depois uma parte onde a velocidade estabiliza. Uma parte onde a enzima responde à maior disponibilidade de substrato e uma parte onde ela se torna menos sensível à disponibilidade de substrato. Uma parte onde a enzima não está saturada, uma parte onde a enzima está saturada pelo substrato. Isso você já deve ter visto em bioquímica. Certo? Óbvio, pessoal, que vocês já viram a semelhança, a gente já destacou aqui. Uma reação de transporte, um fenômeno de transporte catalisado por uma proteína integral de membrana, quando você faz o gráfico de fluxo, que é a mesma coisa que velocidade, só que aqui é velocidade de produção de produto ou velocidade de consumo de reagente. Velocidade com a qual uma substância se transforma em outra. Aqui é uma velocidade também. Só que é a velocidade com que uma substância sai de um lugar e vai para o outro. A mesma substância. E você relaciona com a concentração em mols por centímetro cúbico, mas é uma unidade de concentração também. Eu poderia colocar aqui glucose extracelular. À medida que você coloca mais glucose extracelular disponível para o eritrócito e mede a velocidade com que a glucose entra, ou você mede o fluxo de entrada da glucose, você vai encontrar também uma curva que é isso. Uma região onde o fluxo sobe de uma maneira acentuada, à medida que você coloca mais glucose extracelular disponível para o eritrócito, ela entra com uma velocidade maior. Se você colocar mais glucose extracelular, ela vai entrar no eritrócito com uma velocidade maior ainda, e depois uma fase onde a velocidade se estabiliza. O fluxo se aproxima de um valor máximo, que eu vou chamar de fluxo máximo. Do mesmo jeito ali, a velocidade da reação, à medida que você coloca mais gliceraldeído 3-fosfato disponível para a enzima, aqui a velocidade se aproxima de um valor máximo, V máximo. Ok? Então os dois gráficos são muito semelhantes, os dois gráficos são muito semelhantes, revelando a semelhança que existe entre uma reação química e um fenômeno de transporte, os dois sendo catalisados por proteínas que têm papéis enzimáticos. Ok? Mais que isso, relembrando, qual é a fórmula matemática que descreve essa reação aqui? Ou esse gráfico? Não. Qual é a fórmula matemática que descreve esse gráfico? Como é que a gente imagina que é a situação real? Como a gente traduz isso num modelo? E qual a relação matemática que representa o modelo? É isso aqui. Velocidade da reação vai ser igual a velocidade máxima vezes concentração de gliceraldeído 3-fosfato, que é o substrato, dividido por uma constante mais concentração de gliceraldeído 3-fosfato. Essa aqui é a fórmula que vocês já devem ter visto com o nome de Michaelis-Menten. É a fórmula de cinética enzimática mais famosa que existe. E aqui, pela semelhança dos gráficos, as fórmulas têm que ser semelhantes. Porque os modelos que a gente construiu são modelos semelhantes. A fórmula que relaciona, a gente já escreveu, vou escrever de novo, o fluxo vai ser igual ao fluxo máximo, vezes a concentração. E aqui eu vou colocar a concentração do substrato. Qual é o substrato? É a glucose no compartimento origem, é a glucose fora da eritrócito, a glucose extracelular. Então eu vou colocar aqui glucose extra sobre uma constante mais concentração do substrato. Glucose extra. Ok? Essa constante, que aqui recebe o nome de Km, a gente também pode chamar isso aqui de Km. Vou colocar aqui entre aspas. Só para ressaltar que esse Km se refere a uma situação que é utilizada para descrever um fenômeno de transporte, não uma reação química. Mas a ideia da constante, ela é em todos os aspectos semelhante à ideia da constante verdadeira de Michaelis. Então vocês vejam, uma reação química, uma enzima, um gráfico, uma fórmula. Um fenômeno de transporte, uma enzima. Um gráfico,
uma fórmula. Tudo muito semelhante. A diferença é que uma é reação química, a outra é fenômeno de transporte. Uma é enzima citossólica, enzima livre para se movimentar no ambiente aquoso, a princípio em todas as dimensões. A segunda é uma enzima presa numa fase hidrofóbica, que é a própria fronteira que divide os dois compartimentos. Então, sob esse aspecto, ela viabiliza a própria existência do fenômeno de transporte. Então, é muito importante que a gente mantenha sempre essa visão comparativa entre fenômeno de transporte e reações químicas verdadeiras. Enzimas e moléculas proteicas inseridas na membrana que catalisam o fenômeno de transporte e que, portanto, são enzimas que aceleram um fenômeno físico e não um fenômeno químico, certo? A gente pode ir mais ainda, relembrando a ideia de Km. Esse Km aqui, de uma reação catalisada por enzima, ele tem uma definição, tem um nome, é a constante de Michaelis. Ele reflete a afinidade, a interpretação mais simples que a gente tem para o Km. A primeira é a afinidade da enzima pelo seu substrato. O Km, na verdade, é uma concentração de substrato, uma concentração específica que resulta em metade da velocidade máxima. Então é muito simples vocês conseguirem indicar um valor de Km num gráfico de cinética enzimática. Você estima a velocidade máxima, está aqui, vai na metade. Então esse ponto aqui é metade da velocidade máxima. Como é que você estima a velocidade máxima? Bom, você tem o gráfico, você dá um chute, né? Você fala, não, deve ser mais ou menos aqui. Tá. Então a velocidade máxima deve ser isso. Vou para metade do valor, está aqui. Vou até o gráfico e desço. Esse valor de concentração de substrato relacionado à metade da velocidade máxima, esse valor aqui é o que a gente chama de Km. Ok? Aqui no gráfico do fenômeno de transporte, fluxo máximo qual é? Dou uma estimada, é isso aqui. Vou até metade do fluxo máximo, vou até o gráfico, desço, encontrei um valor de glucose extracelular que resulta em metade do fluxo máximo. Esse valor, essa concentração de glucose, eu vou chamar do Km do GLUT1 para a glucose. Esse Km aqui é o Km do gliceraldeído 3-fosfato para a triose fosfato isomerase. Esse valor de concentração, esse Km, é o Km da glucose para o GLUT1. Certo? E voltando, o que esse Km indica inicialmente? Ele indica a afinidade que a enzima tem pelo seu substrato. Ele mostra que qual é o valor necessário de disponibilidade de substrato, ou seja, de concentração de substrato, para que a enzima chegue à metade da velocidade máxima. Se esse valor de substrato for um valor muito pequenininho, observa, se o Km for um valor muito pequenininho, mostra que a enzima atinge metade da velocidade máxima com uma disponibilidade de substrato muito pequena. Ou seja, a enzima ela tem uma alta afinidade pelo substrato. Se o valor do Km for maior, ou seja, o valor de concentração de substrato necessário para a enzima atingir metade da velocidade máxima, se esse valor de concentração de substrato for muito grande, o que está mostrando? Que a enzima tem uma afinidade menor pelo substrato. Por isso que você tem que colocar mais substrato para chegar na metade da velocidade máxima. Então o Km, ele traduz a afinidade, essa é a primeira interpretação, a mais simples, a inicial. O Km traduz a afinidade de uma enzima pelo seu substrato. Quanto menor o Km, maior a afinidade. Deixa eu dar um exemplo aqui de dois gráficos, eu só fazendo um... Não, vou fazer até aqui mesmo, ó. Você imagina uma outra proteína integral de membrana, que também transporta glucose, só que ela tem uma afinidade bem baixinha pela glucose. Aí você analisa, faz esse gráfico para essa outra enzima integral, essa proteína integral de membrana, e o gráfico que você obtém é um trem assim, ó. Aqui. Beleza? Aí você fala, massa, cheguei, isso aqui é uma... Vamos, esse aqui é o GLUT1, eu vou dar o nome disso aqui de GLUT2. GLUT2. Ops. Já que é uma enzima, vamos seguir o nosso padrão aqui de manter enzimas com... Aqui é o GLUT2. Estou supondo a existência de uma outra proteína integral de membrana, diferente do GLUT1, mas que também transporta glucose. Okay? Se você faz um ensaio, se você analisa, faz uma cinética enzimática para essa outra enzima, GLUT2, faz o gráfico deu desse jeito aqui. Aí você estima lá a velocidade máxima, pá, chegou mais ou menos aqui, vai até metade da velocidade máxima, mais ou menos aqui, vai até o gráfico e desce. Pronto, você encontrou um outro Km. O Km da glucose para essa outra enzima, essa outra proteína integral de membrana GLUT2. O que você observa aqui? Que o Km do GLUT2 é maior do que o Km do GLUT1. Então a primeira coisa que você pode falar é a seguinte, olha, a afinidade, a avidez que o GLUT2 tem pela glucose é menor do que a afinidade que o GLUT1 tem pela glucose. Porque o Km do GLUT2 é maior do que o Km do GLUT1. Essa abordagem você pode também fazer para enzimas. Então você pode pensar em enzimas que catalisam a mesma reação, mas são proteínas diferentes. Uma tem uma maior afinidade pelo substrato, a outra tem uma afinidade menor pelo substrato. Está cheio de exemplos, a gente chama de isoenzimas. Opa! A gente pode falar também que GLUT1 e GLUT2, já que catalisam a mesma reação, que é o transporte da glucose através da membrana, eles são isoenzimas.
porque eles catalisam a mesma reação, só que não é uma reação química, é um fenômeno físico. Mas já que é o mesmo fenômeno, a gente pode usar também essa nomenclatura de isoenzimas, GUT1 e GUT2. O GUT1 tem uma afinidade maior pela glucose, o GUT1 tem uma afinidade maior pela glucose, o GUT2 tem uma afinidade menor pela glucose, porque o Km do GUT2 é maior do que o Km do GUT1. Então lembra assim, sempre isso. Km maior, afinidade menor. Tá certo? Joia, pessoal? Agora, para terminar, o GLUT2, ele existe. Só que ele existe não na membrana do eritrócito. Ele existe na membrana do hepatócito e do pâncreas. Tá, vou escrever aqui. E da membrana das células beta do pâncreas e do hepatócito. Enquanto o GLUT1 existe na membrana do eritrócito. Okay? E o GLUT3 existe na membrana do neurônio. E o GLUT4 existe na membrana do adipócito e da célula muscular. Então, GUT, essas proteínas integrais de membrana que transportam glucose, elas são representadas, na verdade, por uma família. O GUT1, como eu falei para vocês, tem 492 resíduos, o GUT2 já tem 524, o GUT3 tem 496, o GUT6 tem 509. Depois eu vou mostrar as semelhanças. São proteínas semelhantes, mas não são as mesmas. Elas têm sequência de aminoácidos levemente diferente, têm extensão levemente diferente, e têm estruturas tridimensionais levemente diferentes, e por causa disso têm propriedades levemente diferentes. Uma das diferenças é, entre o GUT1 e o GUT2, a afinidade que GUT1 e GUT2 têm por glucose. O GUT1 transporta glucose com uma afinidade maior, então a gente pode dizer que o GUT1, nesse aspecto, é mais eficiente do que o GUT2. O GUT2 precisa de mais glucose fora da célula, fora do hepatócito, fora da célula do beta do pâncreas, para que a glucose entre nessas células com metade da velocidade máxima. O GUT1 já precisa de menos glucose fora para que a glucose entre dentro do eritrócito com metade da velocidade máxima. Ok? O Km do GUT1 é por volta de 3 milimolar. O Km do GUT2 é por volta de 20 milimolar. Então o Km do GUT1 ele é 7 vezes menor que o Km do GUT2. A gente pode falar de outra maneira. A afinidade do GUT1 é mais ou menos 7 vezes maior pela glucose do que a afinidade do GUT2 pela glucose. Ok? E o que isso faz, gente? Se você imagina que o GUT1 está na membrana do eritrócito e o GUT2 está na membrana do hepatócito e do pâncreas, a gente pode concluir que, por essas propriedades diferentes, por essas afinidades diferentes que cada um tem pela glucose, a glucose está mais disponível sempre para o eritrócito do que para a célula beta do pâncreas e do hepatócito. A gente pode falar de uma maneira ainda mais radical. Pelo fato do GUT1 estar na membrana do eritrócito e o GUT2 estar na membrana do hepatócito e do pâncreas, a gente pode dizer que a glucose é prioritariamente destinada para o eritrócito. Okay? Então a gente chega numa situação celular que é a situação que o eritrócito vive e que o hepatócito e a célula beta do pâncreas vivem, com quanto de glucose essas células podem contar. O eritrócito pode contar com glucose muito mais, porque na membrana dele tem uma enzima que puxa a glucose para dentro dele, eritrócito com uma afinidade, com uma eficiência maior. Célula beta do pâncreas e hepatócito podem contar com glucose com uma confiança menor, porque a enzima que puxa a glucose do ambiente extracelular para o interior, ela trabalha com uma eficiência menor. Certo? Km do GUT2 maior que o Km do GUT1. Bom, então isso agora que eu falei no final é um aspecto um pouco mais celular, né? O que é importante da gente ressaltar e relembrar, que do mesmo jeito que a gente fez a analogia para abordagem termodinâmica, a gente pode fazer a analogia para abordagem cinética. A gente pode considerar as proteínas envolvidas em fenômenos de transporte, presta atenção, a gente deve considerar as proteínas envolvidas em fenômenos de transporte como enzimas que catalisam não reações químicas, mas fenômenos físicos. Como enzimas que não estão livres no ambiente aquoso, elas estão presas numa fase hidrofóbica. Como enzimas que não têm o mesmo ambiente independente da direção, mas enzimas que têm 3 ambientes distintos. Um compartimento, outro compartimento e a fase hidrofóbica da bicamada. É essa multiplicidade de ambientes diferentes que as proteínas integrais de membrana têm, as enzimas integrais de membrana têm. Essa multiplicidade de ambientes, eu acredito que seja na base do fato das enzimas integrais de membrana, as proteínas envolvidas no transporte, elas estarem envolvidas nos fenômenos mais fundamentais da manutenção da célula viva.